Deixa eu ver se deu tempo para gravar. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião. Antes era reunião mensal, né? Só que agora nós temos duas reuniões para vários temas, né? Normalmente, na primeira semana, nós trabalhamos numa reunião mais voltada para a parte técnica, que é essa aqui que o nosso amigo Márcio Lins, da Red Max, aí, eu fiz o convite para ele, ele aceitou esse desafio, está aqui para a gente fazendo um pouco mais da parte do que é Data Drive e também trazendo para o lado que isso pode beneficiar na parte inicial. Aí, no final do mês, nós teremos outra reunião, que, se não me engano, se a minha memória não falhou, será com o nosso amigo Nunan. Deixa eu só confirmar aqui nos calendários, que são tantos. Isso. Dia 24, né? Com o nosso amigo Nunan. Aí nós vamos falar também da parte de LGPD, dar uma pincelada em relação a isso. E aí, lá no mês de junho, convidei nosso colega Deraldo, lá do Gartner, para falar um pouco sobre como é que é essa dificuldade de ser ouvido, ser visto, ter um espaço na agenda dos diretores para falar um pouco mais de TI estratégica. Então, agradeço a participação de todos. Peço que todos vocês estendam esses convites aos colegas de vocês de TI. Espero que nós possamos ter uma noite proveitosa. Gostaria de avisá-los que hoje saiu a resposta positiva da Prefeitura para a nossa associação. Então, pelos meus cálculos, até semana que vem nós já estaremos com nossa associação, com CNPJ, com sede, tudo certinho. E aí eu já venho trazendo alguns benefícios que nós teremos aos nossos associados. Hoje mesmo eu estava conversando com algumas empresas para trazer o plano de saúde para nossos associados. Então, isso vai ser um benefício que nós vamos conseguir trazer para nossos associados. Nós já vamos ter também aí, dentro do pacote da associação, a questão do apoio jurídico. Então, você que precisar de um advogado, esse advogado vai te dar esse apoio. Nós também temos aí os cursos que nós temos à disposição, os descontos. Então, nós temos aí o Nunan, que é um parceiro nosso de treinamento, um parceiro meu também aí de negócio, assim como o Márcio. Nós temos aí essa demanda reprimida, a gente sabe que precisa evoluir, avançar nisso. Nós temos também aí, hoje nós vamos fazer sorteio de vouchers de desconto, né? Nós temos o parceiro também da Erig, que sempre está propiciando aí esses vouchers para você fazer uma compra lá, aproveitar o presente do Dia das Mães, foi ontem, mas ainda dá tempo de fazer, né, a compra aí para presenteá-las. Então, a gente está evoluindo de forma gradativa, contamos com o apoio de todos. Essa divulgação boca a boca sempre ajuda e contribui para que a gente consiga estar evoluindo mais e mais. Tá bom? Então, agradeço o Márcio, obrigado pela disposição. Eu passo a palavra para você contribuir com a gente, falar um pouco da Red Max, falar um pouco de Data Drive. Eu sei que é novo para muita gente também esse conteúdo. Como eu mesmo falei para ti, né? Eu não tenho um layout formado para essa reunião, porque de fato eu também vou estar aprendendo bastante sobre isso. Então é contigo. A gente tem aqueles combinados, gente. Tem dúvida, manda no chat. Se quiser, levanta a mão que a gente abre o microfone e a gente colabora aqui junto, tá bom? Valeu, Márcio, é contigo. Beleza, beleza. Pô, obrigado aí, cara, pelo espaço que você está me dando aí para falar para pessoas que... Tem alguns amigos aqui, o Nunan, o Eric, né? Mas os outros eu não conheço, o Ailton, né? Os outros eu não conheço ainda, então isso para mim é muito, muito bacana. A gente aí já está há uns 10 anos no mercado aí fazendo esse trabalho que começou como uma empresa que vendia BI, né? Numa época que não muito distante, né? Mas em termos de tecnologia é bastante tempo, numa época que pouco se falava disso, né? O BI estava muito ligado a grandes corporações, né? Grandes empresas, principalmente indústrias, né? Que é o que a gente tinha aqui. E aí a gente começou essa caminhada focada nisso e depois de uns 3 ou 4 anos, talvez 5 anos de empresa,
lá para 2014, para 2015, a gente começou a perceber, e a gente vai entrar no assunto agora, como que essa plataforma de BI que a gente vendia na época, como que ela dava um diferencial competitivo para as organizações. Até então era um tema só de TI, né? E aí, numa ocasião de um projeto com o cliente, ele virou assim para mim e falou assim, cara, como é que eu faço para fazer a minha empresa, para o meu setor ser estratégico dentro da corporação? Porque eu quero sentar lá com o diretor para conversar, igual o diretor financeiro senta. Eu quero sentar ali com o diretor, o presidente, igual a diretoria X comercial senta. Eu quero ser estratégico, eu não quero ser só uma área de apoio, né? E aí estava se começando a se falar sobre gestão a partir de dados em outros países, né, de primeiro mundo, já existia esse termo que a gente conhece hoje como data-driven, né, que é gestão por dados, né, data-driven business, data-driven marketing. Começou, acredito que essa crescente com a área de marketing, né, porque marketing e vendas sempre usou dados para ser estratégico, sempre entendeu que ter acesso a dados e saber ler os dados era algo que poderia fazer com que a área dessa pessoa se tornasse competitiva e, a partir dali, você ajudar a corporação a crescer, reduzir custo, aumentar a receita, market share, né? Isso acabou meio que disseminando nas outras áreas. E aí a gente mudou um pouco a nossa forma de entrega, sem saber se o que a gente estava fazendo era o certo, até porque é algo muito novo, e criamos um programa de gestão, que eu não me atrevi ainda a falar sobre como a gente fala hoje, né? O programa de gestão data-driven, onde eu transformo a tua empresa numa empresa que faz gestão a partir de dados, a partir do momento que a gente ajuda a criar uma cultura de gestão por dados, mostra a importância disso, né, etc. E a gente começou nessa caminhada e criamos nosso programinha de gestão e fomos aperfeiçoando eles, ao ponto de que a nossa oferta hoje, como Redmax para as empresas, e eu não vim aqui para falar da Redmax, tá? Da Redmax para as empresas é justamente isso. Eu quero transformar as empresas em empresas que tomam decisão a partir de análise de dados, que deixam o feeling e o achismo para depois, né? Ou não usam eles e usam fatos, né? Dados que estão dentro de casa ou dados de Big Data, num contexto aí de analytics, para você poder responder perguntas de negócio. Então, dando aqui um pouco do conceito, data-driven, ele é um conceito, é uma palavra que traduz de forma bem abrangente, essa questão dessa cultura de gestão por dados, independente da empresa que isso seja aplicado, seja uma indústria, seja uma empresa de saúde, uma empresa de varejo, tá? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação e a gente vai falando aqui. Eu não programei nada especificamente, um roteiro, mas a gente tem bastante coisa para falar aqui, que vai explicar um pouco, exemplificar um pouco do que eu estou falando aqui. Eu estou usando aqui uma apresentação institucional da Redmax, eu vou um pouquinho para o fim aqui para falar sobre o conceito. Depois eu vou mostrar a aplicação desse conceito dentro de algumas empresas, meio que exemplificando aí, através de casos de sucesso, na prática, como isso acontece. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos mesmo. Tá, vamos lá. Então, o Data Driven Business, ele é Itinerário para onde? O meu reloginho aqui. Data Driven Business, ele é uma metodologia, vamos dizer assim, de gestão que leva em consideração todos os dados que a companhia tem dentro de casa, ao ponto de que esses dados eles têm que traduzir, de alguma forma, informações que respondam perguntas de negócio que eu tenha nas minhas áreas, né? Então, está ligado à governança, está ligado à LGPD, né? Vocês vão entender por que está ligado à LGPD, e é com Big Data, inteligência artificial, que a gente também faz esse tipo de entrega. Então, a gente tem um projeto de consultoria
que usa esse conceito de gestão por dados, mas que as entregas são entregas tecnológicas usando tecnologias de Big Data, inteligência artificial, o próprio BI mesmo, né? Então, o conceito eu já expliquei um pouco para vocês, né? Foi uma forma nova que se encontrou de detalhar, de exemplificar, de declarar, né? Uma metodologia de gestão onde eu levo em consideração tudo que está sendo gerado de informação interna na minha empresa, mas que também eu posso pegar informações externas de Big Data, né? De informações do governo federal, informações de mercado através de empresas de pesquisa ou de plataformas como o Google, entre outros, né? Onde eu faço todo esse congregado aí de dados e crio entendimentos para responder perguntas de negócio do RH, do financeiro, do fiscal, da área de compras, vendas, logística, produção e estoque, etc. Tá? E como nós sabemos, né, o Big Data ele tá relacionado a um grande volume de dados que cresce de forma vertiginosa. Tem uns 5 vezes que declara ali que aquela determinada base ou diversas bases podem ser consideradas inclusas dentro do conceito de Big Data, né? Mas o fato é que empresas privadas e públicas têm um grande Big Data, muitas das vezes inexplorado, né? Então, tem empresas que eu conheço, talvez seja a realidade de vocês, que tem 6, 7, 8 bases de dados em sistemas diferentes, né? E você tem múltiplos relatórios que são entregues, às vezes, de forma estática para um gestor para ele poder tomar uma decisão, né? Então, quando você consegue condensar tudo isso num grande banco, fazer os relacionamentos e fazer com que as áreas se interessem por esse tipo de trabalho e percebam que, a partir dessa análise de dados, podem surgir oportunidades de crescimento, você está caminhando em direção de criar uma cultura de gestão por dados, né? Que é o data-driven. Falando um pouco ainda aqui do conceito, as empresas elas têm várias fases aí, a partir do momento que ela tende a fazer uma gestão mais pautada em fatos, né? Quando ela começa a olhar os relatórios que o RP gera, ou já adquire uma ferramenta de BI, ela tem vários passos aqui que ela começa a percorrer, né? A princípio, ela é uma organização resistente a dados, ela não está presa ainda à forma antiga de se fazer gestão, né? Ela até usa, de alguma forma, dados, porque ela tem que avaliar indicadores de desempenho que são criados, são alimentados a partir de processos que têm dados que que alimentam, né, esses indicadores, mas ela ainda não tem uma visão ainda de que aquilo ali é um diferencial competitivo. E ela passa a ser, de repente, a partir de um projeto, ou de uma ferramenta de BI, ou de um analista mais investigativo, um superusuário dentro de um RP, né? Ela começa a ser uma empresa que tem curiosidade sobre como os dados influenciam na gestão. Depois ela pode passar, a partir do momento que essa cultura vai disseminando, projetos vão sendo feitos nesse sentido, muitas das vezes com a ajuda de consultorias, né, ou a aquisição de recursos humanos que já vêm de empresas que têm essa prática, né, ela começa a se guiar por dados até o momento que ela começa a tirar, não só a fazer análise, mas ela também extrair insights ali e começar a fazer predições de cenário a partir desses dados, tá? E aí, quando a gente fala de fazer gestão a partir de dados, a gente vem para uma parte um pouco técnica aqui, que a gente conhece como KDD, que é desde o entendimento dos dados que estão dentro da minha empresa ou fora, que eu quero fazer ali que eu acredito, acho que aquilo ali pode ter alguma resposta para a minha pergunta de negócio, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, né? E aí eu começo a fazer primeiro um trabalho interno, né? Seja eu consultoria, ou seja eu gerente de TI, ou seja eu um analista de negócios de uma área comercial, eu começo a fazer um trabalho interno para Oi, entender... Matheus, aqui é o Geraldazinho lá. A gente tem um chamado aberto mais cedo, estavam oscilando as imagens aí. Eu vou mutar aqui, só um minutinho. Está estabilizado aqui para a gente. Vocês confirmam a estabilização aí? Já, Márcio, vai lá.
Tá. E aí começa a se fazer o entendimento do problema, né? Você começa a elencar quais são as dúvidas de negócio, principalmente quais são as tomadas de decisão que eu tenho como gestor, que o meu gestor direto ou indireto tem, né? E que ele usa o feeling dele, o achismo, e toma um risco, né, desnecessário numa investida que ele faz, né? Que às vezes está relacionado com investimento também. E depois desse discovery do entendimento do problema, e aí a gente tem uma metodologia que a gente chama de Data Driven Canvas, que eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é um segredo de negócio nosso, tá, Wesley? Eu vou estar abrindo aqui para despertar a curiosidade. Não foi a gente que Show. inventou, mas é o modelo que a gente usa aqui. E aí a gente começa a fazer esse entendimento do problema, entende os processos, entende os indicadores que estão ligados àquela tomada de decisão, entende quem são os responsáveis engajados, né, de cada área, os superusuários, né, de cada área, começa a fazer essa parte de extração de dados, seja dados que estão num RP, sejam dados que estão num Excel, no TXT, no PDF, né? Eu costumo dizer que a gente só não consegue ler o que está num papel de pão, né? E dependendo de como foi escrito até o CR, você consegue ler. Então, a organização que quer fazer um trabalho data-driven é nesse caminho que ele segue, entendimento do problema, a busca das fontes de dados que podem estar relacionadas àquela atividade que ele está tentando otimizar, vamos dizer assim, e aí com a ajuda de técnicas de Big Data, de inteligência artificial, de tecnologia, ele começa a fazer uma seleção dos dados que são mais relevantes, processa esses dados, faz a transformação dele, encontra padrões, e aí começa a dar os insights para a tomada de decisão. Nesse momento, eu digo para vocês que depois dessa caminhada, que às vezes pode levar alguns anos e outras vezes, como eu já vi em projetos, se a organização está engajada nisso, leva alguns meses, né? Você começa a mostrar que, de fato, e aí eu estou falando para um público de TI aqui, né, que você, como gestor de TI, pode ser ter um diferencial competitivo, né, perante pode fazer com que a sua empresa tenha um diferencial competitivo perante o mercado a partir do momento que você traz essa estratégia vindo da área de TI para o teu gestor, para o teu diretor, para o teu presidente, né? Eu tenho 43 anos e hoje eu vejo que é mais fácil agora do que há uns 20 anos atrás, você convencer uma pessoa que não era da tua geração a embarcar num projeto como esse, né? Então, a geração está mudando, né? Aqueles caras que eram os diretores, gerentes do passado já estão se aposentando. Esse pessoal que está no mercado agora, no topo da pirâmide, tem mais ou menos a idade minha, de 40, 50, um pouquinho mais, né? Então, já vem de uma outra cultura e já experimentou outras coisas. Então, hoje é mais fácil você mostrar para ele que ele precisa fazer a transformação digital e que a gestão por dados é algo que traz um retorno de investimento muito rápido e que está ligado à estratégia da empresa, apesar de ser, muitas das vezes, para alguns clientes, um projeto de TI, né? Então, aí você tira o feeling e tira o achismo e mostra no preto e no branco ali por que aquele trabalho que você está tentando desenvolver ele pode trazer resultados estratégicos para a empresa, né? E aí, quando a gente fala de data-driven, o sucesso de um projeto como esse que eu citei para vocês, ele é pautado em 5 pilares, né? Eu preciso ter pessoas que queiram fazer, seja as pessoas que vão executar ou as pessoas que vão receber o benefício, né? O ponto de convencimento sempre é o ROI, né? Você tem que mostrar ali como que você vai reduzir custo, primeiramente, como você vai aumentar a receita, como é que você vai aumentar o market share da empresa, a partir do momento que você traz informação rápida, limpa, muitas das vezes sem interação humana, para o teu diretor de marketing, ou para o teu gerente de comercial, ou para o próprio gerente de RH, que vai fazer uma contratação mais precisa, né? Hein, Márcio? Oi. É interessante você estar falando, porque normalmente é o grande dificultador e a grande barreira ao pessoal aprovar projeto porque não tem essa visão, né? A galera não tem essa ótica ainda.
Não sei se é porque não tem um data drive para ajudar, não sei de fato ainda o que dificulta, né? Mas é um trabalho educacional, tá? Eu estava vendo uma palestra gravada, que eu vou compartilhar depois se vocês quiserem, aí do fundador da XP, né? E assim, ele é um cara visionário, um cara acima da média, né? Quem conhece o Ulisses Tapajós sabe que o Ulisses deu um empurrão gigante na XP lá há 20 anos atrás, foi chamado para ser sócio e não quis, né? Que ele tinha outros negócios aqui em Manaus. Mas o Ulisses conta muitas histórias da XP, mas eles começaram como uma escola de investimento, né? E hoje todo mundo faz isso. Eles faziam isso há 20 anos atrás. Hoje todo mundo faz isso, dá curso de graça para todo mundo aí, para depois pescar o cara num curso pago e a partir daí vender sua consultoria, né? Então, é um trabalho de capacitação, até para os próprios gestores, de eles verem que ali tem um retorno, né? Que ali tem um diferencial, né? Se for empresa de varejo, então, é mais fácil você convencer, né, do que uma empresa, vamos dizer assim, de saúde, né? Do que o governo, né? Indústria também tem os seus KPIs ali que precisam ser monitorados, alimentados e de forma rápida. Então, você vai pegando por esses lados, tá? Que é como a gente tem feito. Mas no começo era muito mais difícil do que é hoje. Hoje não é fácil também, não. Mas era muito mais difícil. Então, é aquilo que você falou, um trabalho de convencimento que você consegue só vencer essa etapa quando você põe o cara sentado na cadeira e começa a explicar para ele, né? Ou usa uma técnica que a gente usa muito de fazer com que um interlocutor faça esse trabalho para a gente, porque alguém ele escuta, ele pode não escutar o Márcio, o Wesley ou o Ailton, mas com alguém ele senta para conversar, né? E tem alguma forma de que ele usa para se alimentar de informação, né? Então, isso é uma das formas que a gente usa aí para tentar convencer. Então, é um projeto que precisa ter pessoas envolvidas, né? Essas pessoas elas têm que ter processos para execução desse tipo de atividade já bem definidos, né? Com resultados que possam trazer algo para mostrar de forma muito rápida, né? Você precisa ter dados, e dados todo mundo tem, a dar com pau, né? Como a gente fala aqui no popular, né? Você precisa ter autonomia também, é um quarto pilar aqui para poder executar esse tipo de propagação dessa cultura, por mais que sejam com projetos pequenos, né, setoriais ali, você tem um desenvolvedor de software, você tem um analista de negócio da área que quer fazer o negócio acontecer, e você tem um apoio lá da TI, você já consegue fazer alguma coisa, e você tem autonomia, muitas das vezes você precisa ali de um apoio de um gestor, não necessariamente do topo da pirâmide, e tecnologia, né? Você precisa ter plataforma de software, você precisa ter alguma forma de poder fazer toda essa parte de entendimento do problema, extração, modelagem, mineração, interpretação dos resultados, para poder entregar algo. E depois que você entrega o primeiro resultado, aí as coisas começam a ficar mais fáceis de você avançar. Eu vou agora compartilhar aqui o nosso Canvas, que eu falei para vocês que é uma metodologia nossa. Vocês estão vendo aí? Sim, sim. Tá. Então vamos lá. Então, aí eu vou falar um pouco da empresa, tá? Para mostrar para vocês como a gente executa isso. Quando a gente chega lá numa organização, isso aí pode ser algo pode ser startado por vocês aí internamente também, né? Não necessariamente você precisa contratar uma empresa para poder começar um trabalho desse aqui. E a gente roda um canvas desse aqui, onde antes de eu digitar uma linha de código, antes de eu chamar a TI para poder fazer uma carga de dados, né? Apesar de a TI participar desde o início, a gente procura entender quais são os objetivos da empresa como um todo, né? E os objetivos de cada setor. Às vezes as pessoas estranham, pô, mas vocês não vieram aqui, não quem contratou, mas quem está lá na base, né? Pô, mas vocês são uma empresa de tecnologia, vocês vieram aqui para falar de objetivos e metas, eu não quero planejamento estratégico. E a gente mostra para eles que isso é a raiz de tudo, né? Então a gente entende os objetivos da corporação e de cada setor. Nessas reuniões
de negócio, a gente entende os indicadores, como que os indicadores estão ligados aos processos, né? Como que aqueles indicadores foram definidos, quais são os processos de negócio da atividade mais simples, interfere no indicador, né? Porque é a partir dos processos que a gente vai fazer alimentação e carga de dados, né, para poder alimentar indicadores que vão aparecer no relatório estático ou no dashboard, né? Entende as metas da corporação, começa a fazer uma análise em cima das fórmulas de cálculo que a empresa usa para medir, para criar esses indicadores aí, entende quem são os responsáveis engajados da empresa, né, de cada área, e a gente cria um plano de ação para poder começar a construir e entender todo um projeto aí de data-driven dentro de uma empresa, tá? E aí eu vou entender quais são as métricas que eles usam para fazer essas medições, né? E aí sim a gente vai para a parte de TI. Depois que tudo isso está feito aqui, TI que eu digo na parte de carga de dados, né? Depois que eu entendo tudo isso aqui, 1 a 2 semanas de trabalho, todo mundo assina lá, né? Os gestores de todas as áreas assinam, a gente tem muita documentação, a gente começa a entender onde é que esses dados que vão alimentar esses indicadores que foram revisados, esses processos que foram revisados estão, né? A Redmax hoje ela tem acesso a algumas dezenas de bases de dados de mercado, a gente criou conectores próprios para poder fazer cargas de dados, por exemplo, Receita Federal, né, para poder azeitar ali um trabalho dentro do cliente, né? E aí a gente vê o que é de Big Data, de externo, o que é interno, aí vai aparecer lá a informação que eu tenho que pegar do RP, vai aparecer a informação que eu tenho que pegar de um software TOTOS, que é a minha folha de pagamento, aí tem outras informações que eu preciso pegar lá no meu sistema de PDV, lá específico para a área de frente de loja, aí tem outras informações que estão em Excel, porque ficou muito caro eu comprar um módulo do SAP XYZ e eu acabei jogando para o Excel. E aí a gente começa a automatizar isso. Geralmente, quando é Excel, a gente pega e leva tudo para um banco Postgre, né, ou um outro banco, elimina o Excel e cria uma forma de se ter uma carga sem depender de planilha, né? E aí sim a gente vai criar os relatórios e depois os dashboards, tá? E aí sim você começa nesse ponto aí, já dar alguns insights, né? Para você e para o teu cliente interno, daquele trabalho que você começou a fazer. E aí isso começa a virar algo que se dissemina de forma muito rápida dentro da organização, a partir do momento que todo mundo quer informação, né? As pessoas não sabem o trabalho que dá, nem de onde vem, mas se você falar para um gestor de RH que tu vai mostrar para ele como é que ele vai recrutar melhor, se na hora que ele vai decidir, junto com o gestor da área, se ele vai abrir um turno ou vai pagar hora extra, né? O que ele tem que fazer, né? Levar para um cara um gerente de produção, como é que ele faz para reduzir o scrap de produção que ele tem lá, né? Para uma área financeira, fiscal, como é que ele faz para reduzir a impostação, outras manobras fiscais que possam atender a ele. Aí você começa a responder coisas com assertividade, baseada em fatos, que começam a chamar a atenção do cara. Então, isso quando você não tem um projeto que foi desenhado para uma empresa e que vem meio que top-down, né? Você tem que começar ali nas entranhas ali, pegando pessoas que podem te ajudar para você conseguir fazer com que o negócio avance. E aí, quando você dá uma resposta assertiva e você consegue, às vezes, simplificar de cara um ROI, eu digo que a partir daí a TI ela começa a se tornar estratégica. A partir daí o dono, o diretor, o presidente, ele não vai tomar mais nenhuma decisão sem te chamar para conversar, porque meio que você está ali na frente do projeto, você é o sponsor muitas das vezes do projeto, você sabe onde é que os dados estão, e aí é nesse momento que esse modelo de Canvas ele ajuda na LGPD. A gente fez uma live aí, eu e o Nunan, tem bastante coisa lá que o Nunan colocou, que eu também contribuí, que fala um pouco disso. Porque quando eu vou fazer esse mapeamento dos processos para poder ver depois quais são os indicadores que eu vou
manter os indicadores que eu vou sugerir nesse novo modelo de gestão, né? Eu estou fazendo um mapeamento do processo, entendendo o caminho do dado. Então, saber o caminho do dado é poder dizer depois quais são as possibilidades de fuga daquele dado dentro de uma empresa privada ou pública, né? Então, é dos pilares, né? A gente sabe da LGPD, são 3 pilares: um pilar jurídico, um pilar de governança, que é dessa parte que eu estou falando agora, e mais um pilar de TI, né? Com esses 3 pilares, essas 3 frentes, você consegue entregar um projeto desse, né? Então, esse aqui é o Canvas, eu posso compartilhar com vocês, tá? Depois, se vocês quiserem aí. E antes de eu abrir os cases aqui, eu queria saber se vocês querem perguntar alguma coisa, se tem alguma dúvida aí. E aí, Askley? Na verdade, cara, não é nem dúvida. Eu não sei como é que as empresas, assim, igual a Redmax ou a outras empresas que eu tenho contato, elas conseguem, de alguma forma, vislumbrar para ajudar a implantar um data-driven, alguma coisa desse sentido, porque, assim, a gente percebe, pelo menos na minha realidade, né? A gente percebe que é necessário, a gente percebe que tem um retorno e que ajuda muito na gestão da decisão, da tomada de decisão. Só que para que isso aconteça, de alguma forma, eu tenho que te contratar, né? E aí que entra o teu conhecimento de como é que está sendo no mercado isso. Vocês entram em um projeto de um outro segmento e depois traz isso para a realidade da TI, ou tem alguma outra abordagem que vocês estão tomando? Tem uma técnica de venda, eu estou falando todos os segredos aqui, pô. Tem uma técnica de venda que foi desenvolvida pelo acho que é vice-presidente da Toyota, acho que esse cara já faleceu, eu não vou lembrar o nome dele, que chama spin sailing, que é você fazer perguntas que incomodam, né? Então, isso funciona para tudo. Eu chego lá, e aí, Wesley, tudo bem? Como é que você está aí, cara? É uma das abordagens, tá? Como é que você faz a gestão aí da tua empresa, né? Como que você tem certeza de que a decisão que você toma é a melhor, né? Como é que está aí o teu nível de endividamento? Como é que você faz a apuração de impostos? As pessoas acham que o contador responde isso, mas ele não responde, tá? Ele pode fazer até alguma coisa ligada às entregas dele lá, mas não tem no contexto ali de intercalar com outras áreas, né? E a gente começa a fazer perguntas que incomodam, e isso desperta interesse, né? Outra forma também de a gente, junto com essa técnica aí de fazer sensibilizar, treinamentos mesmo. Às vezes a gente dá palestra de treinamento dentro das empresas, free, né? A gente começa a mostrar lá para o cara lá, através até dos cases que eu vou mostrar aqui para vocês, que tem um ROI ali, que é um projeto estratégico, né? Que é um projeto que conecta a empresa inteira, que é uma forma de você auditar a tua própria empresa, né? A gente tem um cliente aí que ele tem uma hold, são 6 empresas, o cara vende prego e vende ovo, né? E foi muito difícil poder convencê-los, porque é uma empresa familiar e várias cabeças, então é um trabalho árduo, né, de você ali. Mas eu respondendo a tua pergunta, eu diria que você mostrar que existem dúvidas sobre a eficiência da operação, né, dos processos, isso começa a despertar interesse. E tirar aquele lance de que é um projeto de TI. Né? Isso aqui é um projeto de gestão, um projeto que vai ajudar a organização ela a crescer. Né? Eu só quer ter uma redução de custo na tua operação, você tem que fazer um mapeamento de processo. Você quer ter um aumento de receita, você tem que, além de um mapeamento de processo, você tem que ter uma estratégia que te traga informação antes do teu concorrente. Pô. Tu sabe Qual o que produto é que eu vou interessante, vender? Márcio? Estou te cortando rapidinho, porque é justamente o que tu vai complementar. Ó, a gente acabou de fazer essa pergunta e o Leonardo, ele usou uma frase. Leonardo, não entenda que eu estou dizendo que a sua frase está errada, tá? Por favor. Mas é uma frase que eu ouço de quase todos os gerentes de TI e dos profissionais de TI. Falta de visão por parte da alta gestão e ver a TI como área estratégica. Eu já pensei muito assim, mas eu comecei a fazer a minha culpa e começar a olhar, será que também não estou faltando com convencimento maior,
ou com argumentos mais precisos. Essas perguntas que você acabou de falar, será que eu não tenho um pouco de culpa? Será que, de fato, eu não preciso fazer alguma coisa diferente? Eu mesmo comento que, por exemplo, eu consegui aprovar projetos bacanas aqui internamente no SESC, mas em algumas situações eu não consegui projetos que não me deixaram muito frustrado. Eu falei, pera lá, deixa eu pegar esse projeto, deixa eu avaliar ele mais uma vez, deixa eu ver se realmente está bem escrito, se está bem substanciado, se eu tenho informações realmente que o meu CEO vai conseguir aprovar. E, cara, quando eu fui ler, estou falando de mim, tá, gente? Só para vocês entenderem. Falei, putz, realmente não está tão convincente, eu acho que poderia dar uma melhorada. Entendeu? Existe sim, Leonardo, empresas que não olham mesmo, mas eu acho que também existe uma coisa que tu botou na tua segunda mensagem, né? A questão do processo, né? Muitas vezes o processo ele também não é bem definido, muitas vezes o processo ele não é Ah, bem elaborado, né? cara, se tu falar para o RH sobre turnover, absenteísmo, custo com hora extra, tu vai lá para o marketing, tu fala de ticket médio, item por venda, venda por canal. Aí tu chega lá com operacional, tu fala de perda, tu fala de distribuição, frequência de compra. Aí vai para o e-commerce, tu fala de taxa de rejeição, carrinho abandonado. Os caras, caraca, esse cara conhece o meu negócio, pô. Senta aqui, tu vai me ajudar? E aí tu como tem de cara, eu tenho acesso a todos os dados, eu posso transformar aí os teus insights aí em algo baseado no que vai te trazer um resultado melhor, entendeu? Então, a conversa tem que ser uma conversa de negócio, não pode ser uma conversa de TI. Tem umas palavras lá na empresa que está proibido, tipo BI, está proibido. Ninguém fala de BI lá. Não quero que ninguém fale em reunião, está escrito em lugar nenhum. Se tu for no meu site lá, não tem nada. Né? Por quê? Porque a gente já se distancia dos caras que fazem projetos de BI, pô, o cara que só vende software, né? Então, eu digo, cara, eu não tenho gente de BI aqui. A gente tem uma estrutura até um pouco mais cara, porque a gente tem profissionais mais capacitados, né? Então, minha parada é consultoria de negócios, tanto que é Redmax Consultoria, se intitula empresa de consultoria de negócios. Só que as minhas entregas são entregas tecnológicas, né? Tem um cliente muito querido aqui, né? O Arce acabou de entrar aí, não sei se ele está escutando a gente, está a foto dele aqui, bonita aqui com a esposa dele aí, né, Arce? E é um cara que vai aparecer aqui na apresentação, um case para a gente. A gente ficou quase um ano lá, não sei se o Arce está escutando, mas foi quase um ano lá dando um apoio lá para a Suzan, e era um projeto de apoio a partir de dados, né? Eu fiz algumas análises na área financeira lá, que foi um negócio bem bacana. Posso compartilhar aqui? Pode tá como co-anfitrião. Se a pergunta era para mim, pode. Tá, então Agora, se é deixa para o eu... Arce, eu vou perguntar dele amanhã, que amanhã eu vou fazer uma visita lá com ele e eu te respondo. Não, já ganhamos um prêmio lá, é público já é público. Passa Se é gente que boa. não, Passa gente boa, ele só não me convida para comer o churrasco na casa dele, mas tudo bem. vamos lá. Gente boa. Gente boa mesmo. Vocês estão vendo a tela já? Sim. Então, agora eu vou fazer uma propaganda bem rápida, tá? A gente tem uma plataforma que foi desenvolvida dentro do Instituto com dinheiro de P&D em 2017, num projeto lá bem interessante, que depois virou o projeto foi tão inovador que ele virou uma startup minha, que foi investida por esse fundo, e que virou depois, entrou no programa de startups da IBM, ganhamos aí mais um upgrade aí de conhecimento, levamos ela para dentro da Bemol em 2018 para poder fazer meio que a Bemol lá com o Minerve, França e o Gesaías, meio que a Bemol de cobaia, né? E aí essa plataforma ela veio crescendo, foi a plataforma que a gente usou também para fazer esse trabalho lá na Suzan e que a gente comercialmente hoje chama de Red Data. Então, é uma spin-off da Redmax, a empresa, a startup se chama UData, que é uma empresa minha também, e que virou um produto e que agora a gente, em 2021, portou ela dentro de um hardware e virou um appliance, tá? Então, é com essa plataforma hoje que a gente atende o mercado. Com projetos grandes que vocês vão ver aqui, a gente usa ele numa forma dedicada, e com projetos pequenos, né, ou que não precisam tanto não precisa de um poder computacional maior, a gente usa via máquina virtual dentro de uma cloud na nuvem, né? Então,
A gente não precisa mais do Power BI, a gente não precisa mais do ClickSense, a gente não precisa mais do Tableau. A gente faz tudo com tecnologia nossa, desde o projeto pequenininho, micro ali, até o projeto maior. Então, aqui o primeiro case aqui, o Arce aí, ó. Esse aí é o Tobias, o antigo secretário de saúde. A gente fez um trabalho lá de, não vou dizer um ano, mas foi uns 8 ou 9 meses. Se o Arce quiser participar aí, pode falar também. E a gente ganhou um prêmio aí de parceiro da saúde, né? Usando nossa plataforma e ajudando eles com algumas respostas de negócio. Isso é data-driven também, gente. Isso é você disseminar a cultura de gestão, apesar de que o Arce é um cara, um entusiasta da área, né? Que conhece bastante, né? Mas isso não acontecia em outras áreas que estavam ligadas a esse projeto, e foi um trabalho que a gente fez aí bem bacana. Esse aqui é um trabalho recente, esse é o que eu estava falando com o Nunan, foi um... Eu acho que até para o Arce, que é do governo, isso é surpresa ainda, assim, não, eu acabei não falando para ele ainda, mas a gente participou de um edital em fevereiro e agora em março a gente teve a nossa ata publicada lá, virou um contrato e a gente está agora implementando do zero, né, toda a metodologia data-driven, usando aquele canvas que eu mostrei para vocês lá, na ADS, que é a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, uma agência ligada à SERPRO, CEPRO, né, que é ligada à CEPRO, e está sendo um trabalho bem bacana. A gente começou agora esse mês e já estamos aí, já estou considerando como case, né? Já me liberaram para falar que é um case. Aqui um projeto bem bacana que começou ano passado, foi um presente do Papai do Céu, isso aí, Wesley. Eu te conto a história depois. A Enel é uma empresa italiana que veio para o Brasil em 2017, comprou a Eletropaulo, é a maior empresa de geração e distribuição de energia na América Latina, que ela distribui e gera energia eólica, hidrelétrica, termoelétrica, ela tem tudo, né? E a gente criou lá, a partir da nossa plataforma, um algoritmo para fazer uma análise preditiva de cenário no que tange aí a manutenção das religadoras lá da Enel, né? Essa tela aqui, esse dashboard, é a nossa plataforma. Isso também é data-driven, que a gente levou esse modelo de gestão por dados para a área lá de manutenção e engenharia, né? Um projeto que agora rendeu um paper, né? Tem uma pessoa da Enel da Itália lá, duas daqui de São Paulo e duas da Redmax escrevendo um paper que vai virar um caso de sucesso aí, que eles vão expor num evento em agosto em Taiwan, de só empresas mundiais de energia. Então, isso aí foi um trabalho bem bacana que eu acho que o que vai render a partir do paper vai ser muito maior do que o projeto que a gente criou para eles lá e que está em andamento até hoje, né? Um projeto recente que começou lá em setembro do ano passado e está avançando agora, tá? Bemol também, como eu falei para vocês, a gente fez um trabalho na área de vendas e na área de estoque lá com eles em 2018, um começo de um projeto de data-driven, né? Quando eu falo data-driven, eu falo de entender o negócio antes de criar entregas de dados, né? Que é o que eu estava falando para vocês antes. Então, isso uma empresa de BI não faz, né? Por conta das particularidades do negócio, de você estar em interlocução com especialistas da área financeira, da área de estoque, falando com o dono, você tem que conhecer do negócio mesmo. Eu sou só o estrategista, eu não estou envolvido nos projetos, né? Apesar de eu ser a cara da Redmax, mas eu não estou envolvido, tem um time todo que está envolvido aí. Aqui não é data-driven, a Samsung é nosso cliente, a gente tem uma consultoria lá ligada a P&D com eles. Aqui também um projeto data-driven, tá? A gente ajuda a Marinha, aqui o Nono Comando Naval, a poder tomar decisões de navegabilidade e de coleta de informações para cartas náuticas, com modelo também de data-driven, usando algoritmos próprios. Foi um projeto também bem inovador, que ele virou uma startup, né, de tão assim inovador que a gente julgou que era,
e a gente teve um aporte dessa startup também pela Positivo Informática. Então, a Positivo é nossa sócia nesse projeto, que era um algoritmo que rodava dentro do Red Data, um projeto da Redmax que virou uma startup. Tá? Está no mercado aí e ganhou vida própria, está avançando. É uma outra empresa, não vou dizer do nosso grupo, né? Quando fala grupo, a gente está falando de grandes corporações, né? Mas que é uma empresa nossa aqui também. Ele faz parte da tua hold, deixa de ser modesto. O hold é um negócio bem, bem sofisticado, né? Mas é uma empresa, uma startup que, assim como a outra, tem vida própria, que tem suas missões, seus objetivos e tem um time particular lá. Assim como um trabalho de data-driven aqui lá na rede amazônica, educamos lá o Leal, que é um consultor de marketing, na época estava lá, nos ajudou também. Promovemos lá a criação de uma cultura de gestão por dados na área comercial, trazendo inteligência de mercado, criando perfis de clientes baseado no que a rede amazônica já tinha e mapeando no mercado e trazendo para eles uma estratégia nova de aquisição de clientes, né, com uma cultura diferente de gestão, tudo usando técnicas de data-driven. Aqui também um projeto se você quiser me interromper, perguntar mais, eu falo, tá? É só parar aí que eu explico mais, dou mais detalhes. Aqui no Tribunal de Justiça, eles tinham uma problemática lá quanto à análise da produtividade da magistratura, meio que era várias perguntas de negócio que a corregedoria não tinha a resposta precisa, e a gente começou um trabalho lá educacional lá com eles, com o apoio do finado Câmara, amigo nosso, que infelizmente faleceu esse ano por conta da Covid, né? E um funcionário muito querido lá do TJ. E a gente começou um trabalho educacional com gestores lá, de fazer gestão por dados, e a gente partiu para criar modelos de data-driven para poder fazer as cargas de dados e criar as entregas, os relatórios para os painéis. É um projeto bem bacana. Lá não teve continuidade com a mudança aí do presidente do tribunal. Ele acabou que descontinuando o projeto e aumentando o contrato lá numa empresa que já faz serviço lá de RP há bastante tempo lá, e a gente não avançou. Aqui um trabalho bem interessante, a Polícia Militar do Amazonas em 2017, numa reunião com eles lá, eles mostraram, a gente entendeu, na verdade, que eles tinham dificuldade para poder fazer gestão dos indicadores, tipo quantidade de crimes, né, tipos de ocorrência, coisas assim que estavam ligadas a alguns indicadores de gestão, né? E aí nós começamos um modelo também, implementamos já um Canvas lá, mostrando para eles como é que eles iam ser mais eficientes, começamos a fazer carga de dados de Big Data, ligados ao IBGE, e cruzamos com dados de BOs, entre outras bases que a polícia tinha. Meio que a gente criou um mapa do crime, né, eu costumo dizer, e apontando para eles como é que eles iam poder ser mais eficientes, reduzir incidência de crimes, né? Aí eu faço uma crítica aqui, se fosse num país de primeiro mundo, isso aí não tinha saído nunca, né? Mas mudou o governo e aí os interesses mudaram e a gente não deu continuidade ao projeto, infelizmente. Mas é um case nosso, tá autorizado por eles falar e mostrar. Aqui um case data-driven talvez seja o mais abrangente, que faça mais sentido para a nossa palestra aqui. A gente começou um trabalho na Flex, que é uma indústria aqui do polo industrial, uma indústria amazonense, mas que tem quase 2.000 funcionários hoje. Eles têm clientes internacionais aí, como a Telefônica, e a gente começou um trabalho lá de educação também para gestão a partir de dados, e a gente entrou em todas as áreas lá. O projeto era para ter terminado com 8 meses, mas a gente foi entrando em outras áreas e o negócio foi crescendo e ficou gigante. E hoje a gente está lá com esse projeto de data-driven, fazendo todas essas etapas do objetivo, processos, metas, a parte das métricas, a carga de dados e os dashboards na área financeira, na área fiscal, na área de compras, na área de produção, logística, RH, estoque.
é um puta case aí, desculpa a palavra, que exemplifica bem o que é uma empresa gerida por dados, né? Eu estou negociando com eles até para fazer um filmezinho lá para poder botar no nosso site. Aqui também um projeto de Data Driven, né, que talvez tenha uma continuidade esse ano. A gente criou um modelo lá também de gestão por dados na área jurídica da Calcomp, que é uma indústria multinacional. Foi um trabalho bem bacana, que a gente teve que colocar os nossos relatórios aí em 3 idiomas. O nosso cliente, o sponsor do projeto era um cara que ficava lá que fica acho que não sei se é Tailândia, não vou lembrar agora, mas é um negócio foi muito enriquecedor para a gente, apesar do projeto ser um pouco mais simples, né, mas foi bem enriquecedor. Então, Wesley, deixa eu parar aqui o compartilhamento, acho que eu parei já, né? Esses são alguns dos cases que a gente tem para apresentar, que exemplificam, né? A ideia era mostrar para vocês como que essa cultura data-driven transforma as empresas, né? Por que elas buscam implementar esse tipo de cultura, que é um projeto de governança de negócios e um projeto de TI, né? Que sem essas duas visões você não consegue avançar, em busca do que toda empresa capitalista quer, né? Que é reduzir custo, aumentar a receita, ter mais lucro, né? E esse, para mim, é o gancho, né? Essa é a forma que a gente consegue atrair a atenção dos gestores para esse tipo de modelo, esse tipo de projeto, onde todo mundo ganha, né? O dono ganha mais dinheiro, a gente ganha prestígio, a gente ganha notoriedade, e embarca no que está de mais nobre aí em relação à tecnologia, que eu julgo ser blockchain, big data e inteligência artificial, né? Não necessariamente nessa ordem aí. Então, acho que são as 3 tecnologias, 3 áreas aí, vamos dizer assim, se a gente pode chamar de áreas, que estão mais em voga aí, né? São as mais promissoras e está todo mundo guiando, indo para essa área, né? Tem um case muito interessante que eu recomendo vocês buscarem, que é da XP, que os gestores, apesar de serem gestores da nossa geração, estavam muito reticentes de como eles poderiam fazer essa transformação digital, né? Apesar de ser uma empresa que nasceu analógica, mas que depois virou uma empresa digital, que tem essa pegada do novo, né? Como é que eles poderiam fazer essa mudança? Eles gestores não sabiam como convencer a diretoria. Lógico que eles têm muito dinheiro, né? Eles programaram uma viagem para a China para poder entender como é que era o mercado financeiro na China. Quando eles chegaram lá, eles perceberam que o nosso mercado financeiro é muito mais sofisticado do que do mercado chinês, por conta das nossas travas que nós temos aqui para evitar um monte de coisa errada que alguns gostam de fazer, e eles se depararam com empresas como a Alibaba, entre outros, até empresas menores, que diziam, cara, nosso principal ativo é o dado. A nossa estratégia é seguir uma estratégia onde a gente tire o feeling humano e comece a tomar decisão por dados. É assim que a gente vai crescer, é assim que a China está crescendo, é assim que os países, empresas multinacionais estão crescendo, a partir do momento que elas têm rapidez na tomada de decisão, né? Quando elas simulam cenários, que a gente tem feito muito hoje. Aí, vendendo aqui já um projeto com a Ailton, a gente faz muita predição de cenário, a partir do momento que você faz aí, entende o presente e o passado, né, a gente começa a falar, cara, mas se tu fizer isso, se tu fizer aquilo outro, né? E você dá 3 opções lá para o teu diretor lá. Se tu tomar essa decisão aqui, pode acontecer isso. Se tu tomar essa, pode acontecer isso. E pode acontecer aquilo outro nessa terceira opção. Essa primeira aqui, ela tem mais risco, mas vai te dar mais rentabilidade. O que você quer fazer, né? Então, foi isso que a XP se deparou quando voltou da China, e eles começaram a contratar várias pessoas, criaram uma área de dados lá, tem engenheiros, tem analistas de negócio, eles têm um cargo lá chamado Data Programming Operation, que é tipo um analista é um engenheiro de dados, mas que fala com o stakeholder lá da área de negócio. Então, ele é um cara de dados, mas ele está traduzindo a demanda do financeiro, lá do diretor de logística, para o que pode
melhorar ali o cenário corporativo dele e trazendo isso para a equipe de data science para criar outras análises. Então, é nesse caminho que está indo e que eu acho que não tem mais volta, né? A gente gera muitas informações todos os dias e quem não está ligado nisso, cara, vai ficar para trás, né? Dependendo do ramo que ele atua como varejo, ele some muito rápido. Mais bacana disso, Márcio, Márcio, vou já passar a palavra, só um minutinho. Mais bacana disso é que tu fala aqui de predição, né? E quando a gente fala de predição, um grande desafio, porque a gente, quando fala disso, a gente começa a adotar isso como uma atividade proativa. Então, eu tenho que sair, enquanto gestor, do meu apagar de incêndio e começar realmente a ser estratégico. Então, eu viro a chave. Eu deixo de ser operacional para ser estratégico e, consequentemente, aquilo que eu tanto almejo, que é ser visto como estratégico, começa a fazer sentido. Vai lá, Hilton. Olá, obrigado aí pela palavra. Márcio, hoje na empresa, eu gosto dessa cultura que você comentou, né, do data-driven. A gente pensa nisso, a dificuldade maior que eu vejo hoje na empresa é o crescimento da empresa de forma muito rápida, né? Ela tem feito aí muitos investimentos, né? E praticamente em um ano. O ano passado eles compraram 2 fábricas. Nossa. E compram meio que porteira fechada em outro país, né? Então a gente adquiriu uma planta no ano passado no Canadá. E uma das maiores dificuldades que eu estou tendo no momento é que nós trabalhamos com RP no Brasil e lá no Canadá a gente trabalha com outro RP. E um dos pontos que a gente tem falado muito é da questão de consolidação desses dados, né? A gente tem dados espalhados em sistemas distintos, MES distinto. No Brasil eu tenho um tipo de MES, que é o SIM. Lá eu tenho outro MES, Sistema de Execução de Manufatura. Eles são todos automatizados com PLC. E a gente tem dados espalhados para todo lado, mas não existe hoje um trabalho onde a gente consiga ter informações na mão para as áreas de negócio, né? E aí a gente pode viajar para todas as áreas que você comentou. O que foi feito? Eu estou na empresa há pouco tempo, mas quando eu cheguei, olha, cara, o pessoal tem muita carência de dados, praticamente isso, né? Orientado a dados. As empresas não é uma expressão bonita, uma palavra bonita, é uma necessidade extrema das empresas hoje se orientar a dados para tomada de decisão. E a gente está nessa semana, para você ter uma ideia, o meu problema vai aumentar, porque a gente acabou de comprar uma fábrica nos Estados Unidos. Então, os diretores foram viajar esse final de semana para lá. E por que eu estou te perguntando isso? Olhando esse nível de complexidade, como é que a tua plataforma poderia nos ajudar? Essa é a primeira pergunta. E segundo, como você enxerga esse segmento nosso, né? Um segmento de energia, onde nós temos lá a produção de metais e desse próprio metais produzido a gente gera a trefilação de cabos para as transmissoras, para as distribuidoras de energia no Brasil. Queria ouvir de você como você pode me ajudar nisso. É bem interessante aí esse caso aí. Eu diria que a parte mais fácil num projeto desse é a carga dos dados, frente ao desafio de negócio que existe, né? Se você consegue aí envolver as áreas, ou pelo menos uma área inicial que queira participar de um projeto desse, a primeira coisa que a gente faria é entender quais são os indicadores, os processos indicadores que estão ligados a essa tomada de decisão, né? Quais são as perguntas de negócio, como eu sempre digo, que têm respostas ainda com uma certa dúvida, né? A partir do momento que você faz isso, é um negócio até que bem rápido de você fazer, 2 semanas você já tem o que você quer de fato enxergar como insumo para tomar de decisão, a gente parte para a parte
dos dados, né? Como são empresas que eu imagino aí que são de tecnologia desenvolvida, né? Tem RPs aí, não imagino que não tenha dados que não estão dentro de um sistema, né? 95% das vezes esses sistemas são SQL, né? A gente tem projetos também com bases não SQL, com até projetos com bases, plataformas alta e tal. A gente consegue, de forma rápida, criar um data lake e, a partir daí, já começar a alimentar esses indicadores que foram validados, né? Você não precisa esperar ter toda essa atividade de negócio escrita em todas as áreas para você começar a fazer entregas. Você pode começar com 2 ou 3 indicadores numa área financeira, numa área comercial, né, onde dói mais, e começar a fazer essas pequenas entregas. Isso aí vai te ajudar a disseminar essa cultura, né? A partir do momento que um diretor está viajando, ele pega o tablet dele, ele tem uma informação online que ele não tinha antes, né, que precisava 3 ou 4 pessoas tirar relatórios e montar um PowerPoint para apresentar para ele no final do mês. Quando ele começa a ver que ele tem aquilo ali de forma rápida, ele começa a mudar a visão dele, começa a te apoiar nesse projeto, né? E esse tipo de projeto data-driven, além de te ajudar nessa parte da gestão, ele pode te ajudar, uma empresa como a de vocês, a produzir melhor, com menor custo, aproveitar refúgio, escape de produção que tem na hora da fabricação lá, ajudar comercialmente com um projeto de inteligência de mercado, a partir do momento que eu digo onde é que estão os clientes que vocês não atendem hoje, que valeria a pena vocês avançarem, né? E se você for olhar, esse pouco que eu falei aqui, tudo é pergunta de negócio que tem uma interrogação, que eu já faço de alguma forma, mas que eu não sei se de fato é o melhor processo, né? Como eu falei para um cara muito conhecido aqui, que é um presidente de uma empresa, que eu falei assim, cara, quer saber quando tu está ficando rico todo dia? Porque me parece que tu administra pelo fluxo de caixa. Tu gastou 50 milhões, entrou 70, então tu acha que tu botou 20. Tu acha que tu botou 20 ali, né? Então, isso te dá uma falsa percepção de lucro. E, às vezes, as empresas estão nesse rumo aí e toca a ficha, toca a ficha. E, muitas das vezes, ele está deixando de obter uma receita que ele poderia ter sem mudar muita coisa na estratégia dele, e sim olhando para dentro de casa. Eu não sei se eu consegui responder, tá, Ailton, o que você está perguntando, mas eu acho que é dessa forma que a gente consegue, fazendo pequenas entregas e crescendo um projeto aí. Maravilha. Respondeu sim. Obrigado, cara, pela ajuda. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? O Arce não falou nada, queria escutar ele, cara. Senão a gente vai encerrando aqui. Cadê esse Arce? Está dormindo, será? Ele botou no mudo aí só para dizer que estava com a gente. Boa noite, pessoal. Cristóvão, Fundação Emoan. Opa, Cristóvão, tudo bom? Boa noite. A gente observei aqui o trabalho de vocês, fantástico aí em relação a todo esse processo, né? Somente de garimpagem de dados e também informações, que é super importante para uma gestão. A gente é do serviço público, né? Que é um norte. Se na empresa privada você já tem problema, imagina o serviço público para você alavancar um projeto de TI. Eu queria saber qual foi a estratégia que vocês utilizaram, por exemplo, no caso aí com a Arce, para a Marinha, né, para que vocês pudessem colocar um projeto desse em execução e efetivar tudo isso. Cara, a gente fez degustações, né? Porque, como você mesmo falou, a gente tem uma certa dificuldade para trabalhar esse tipo de tema no serviço público, né? Então, eu enxerguei nesses locais aí gestores que tinham uma mentalidade diferente, né? Que já tinham experiências na carreira também ligadas a projetos simples, às vezes, de BI, e a gente propôs fazer pequenas entregas em formato de POC, né? Para poder entrar, né? E, de fato, mostrar que o projeto tem valor. Assim foi na Enel também, que apesar de ser uma empresa privada, ela já conhecedora, né, de gestão por dados, né,
teve uma resistência também, né? E assim a gente fez, e na DS também foi da mesma forma, a gente fez na DS desse jeito, porque sem algo palpável, vamos dizer assim, visível, né? Se você está em empresas que não têm cultura nenhuma disso, ou que nunca viram nenhuma tela de nenhum dashboard, é difícil você convencer, né? O trabalho é maior, não é impossível. O trabalho é maior, né? E no serviço público ainda é mais ainda, né? Você tem ineficiência para tudo que é lado, você sabe disso, né? Então, as pessoas às vezes querem fazer o negócio acontecer, mas o processo é feito de um jeito que da época do Gilberto Mestrinho, né? E ninguém muda isso aí, né? Por quê? Porque muitas das vezes dá trabalho. Não estou falando no caso de vocês aí, não, tá? Ou você, pelo amor de Deus, Cristóvão. Mas muitas das vezes as pessoas já estão ali, já de uma outra geração, o cara quer meio que, não, eu estou para me aposentar, pô, não inventa coisa nada aí, não. Né? E a gente que está vindo agora, que está ocupando essas cadeiras, como o Arce também, que tem a mesma idade que eu, a gente está mudando isso, né? A gente está procurando mudar isso. A gente veio de uma outra geração, né? A gente já é da geração Atari, né? Que já começou aí com a tecnologia, né? Então, pessoas mais jovens como o Wesley aí, né, que tem 32, né, 33, aí vai ser mais acelerado ainda. Então, isso vai levar um certo tempo, né? Mas eu diria que uma degustação, uma demonstração de um produto pode mover com que as pessoas mudem de opinião, né? Opinar aí? Bacana, cara. Obrigado pela informação. Eu acredito que o caminho é esse, de fato. E a gente vai precisar, de fato, do auxílio de vocês aí, para a gente demonstrar e alavancar alguns projetos que a gente tem de TI, eu e o Renato, que estão à frente da TI da Fundação Emoan. Renato Lessa, né? Isso. Inclusive, ele está fazendo uma especialização agora também de ciência de dados. E a gente está, de fato, querendo mudar essa questão da Fundação Emoan. A gente tem algumas aplicações que já estão aí há muitos anos, que podem ser trabalhadas, né? E essa degustação pode ser feita em cima dessas bases, dessas informações, desses dados, para a própria área de gestão. Tá? Obrigado pela informação. Aí a gente vai conversar sobre isso aí mais na frente. Tá? Eu acho que o Arce não falou nada porque você falou Suzan, cara. Se tu falar SES, eu acho que ele ouve agora. O Flamengo está jogando hoje, se estiver jogando, ele não vai dar atenção. Só amanhã, só amanhã. Ah, tá. Então, dá bem, né? Se fosse amanhã, ele ia estar aqui. Posso complementar aí, Márcio? Vai lá, não. Complementando aí, posso complementar aí o que o Cristóvão colocou? Bom, acho que a maioria, eu atuo como auditor de TI há muitos anos, e a preocupação dele, do Cristóvão aí, seja qual for a organização dele, acho que é Emoan, né? Secretarias em geral. O que ocorre é que, de fato, é uma questão cultural. Em 2012, se eu não me engano, no tribunal a gente inaugurou o setor de auditoria de TI, o primeiro diretor na prática, e a gente auditou muitos órgãos, inclusive a saúde, a Prodan, a Emoan, a gente não chegou a auditar, não, mas um case que para a gente teve um bom retorno foi o da Prefeitura de Manaus, né? A gente auditou fortemente lá a Prefeitura e eles cresceram muito em termos de governança, inclusive parece que estão implantando agora a governança. Então, só para vocês terem uma noção de que é preciso ter persistência e resiliência e paciência, que grande parte das nossas orientações, né, e algumas determinações que nós fizemos lá em 2011, 2012, foram sendo cumpridas ao longo do tempo, e a gente já tem aí praticamente quase 10 anos, e agora que eles estão implantando a governança, nesse inteirinho eles conquistaram um nível aí, né, muito bom em termos de gestão,
em termos de inovação, em termos de investimento em tecnologia, muito por conta também dos gestores que assimilaram bem essas diretrizes, essas orientações de auditoria, mas os órgãos em geral, e a gente está vendo isso na saúde, aí, já que você tocou, né, no ARCE, né, a gente vê essa preocupação em inovar, em ofertar serviços de governo eletrônico. Isso precisa começar dentro da organização. Eu sei que existe muita dificuldade, mas a gente percebe também muitos gestores de TI um pouco acanhados, talvez até com receio de como a alta direção pode enxergar, mas a gente percebe que é preciso meter a cara, é preciso colocar a cara a tapa, e quando o órgão de controle participa também, né, auxiliando com auditorias e orientando, também fica um pouco fortalecido esse caminho, mas eu vejo muitos gestores um pouco desmotivados até, porque a alta direção não enxerga daquela forma, não tem interesse, mas tem que persistir, cara. Tem que persistir, tem que apresentar projetos, que às vezes também o gestor apresenta a ideia, mas não apresenta um projeto, né? E aí não vende a ideia, né? Não demonstra para o gestor que o resultado está sendo alcançado. Empresas como a do Márcio vêm agregar bastante, porque você consegue demonstrar por meio de dados, por meio de modelos, né, preditivos, que é possível diminuir os custos, aumentar a eficiência, melhorar a prestação do serviço. Então, é uma questão cultural que está sendo revertida, mas que precisa também de um pouco de coragem dos gestores, né? Desculpa tomar a tua apresentação aí, Márcio, mas eu não podia ficar calado aí diante do testemunho aí do colega, que eu acho que é importante entender que as mudanças são possíveis, como a gente está vendo aí na prefeitura, né? A prefeitura é um case bem interessante dessas mudanças, né? Legal, legal. Só para complementar, nós começamos esse processo nessa nova gestão em 2019 e justamente levando a alta gestão para conhecer esses ambientes, né? Para conhecer essa infraestrutura que foram feitas, mas que não foram soluções criadas da noite para o dia, foram coisas que Não. foram planejadas, primeiramente a infraestrutura para poder a gente dar esse suporte necessário para tudo que a gente venha implementar, né, dentro da instituição. Eu achei muito importante a tua fala, no sentido de que o órgão de fiscalização dando essa condição, ou até mesmo fiscalizando a instituição, para que ela pudesse forçar mesmo, de fato, a fazer acontecer a questão digital. Hoje, a gente já chamamos primeiramente a atenção no ano de 2019, e apesar de pandemia, que também foi um ponto positivo para a pandemia, a gente conseguiu chamar a atenção da alta gestão, né? E agora nós estamos justamente saindo da idealização e colocando a coisa no papel, projetando tudo isso para que a gente possa consolidar. Assim, da mesma forma que o Márcio, né, ele é um vendedor, né, Márcio? Você vende o teu produto, você é um vendedor, tem que ir lá demonstrar para o teu cliente quais são os benefícios, porque ninguém compra o produto, as pessoas compram o resultado. E assim como ele vende o produto dele baseado nos resultados que ele entrega, ele materializa isso de alguma forma, seja pelos cases ou até um POC, né? Vocês, gestores da área pública, precisam fazer o mesmo. Vocês precisam vender esses resultados, porque o gestor da alta direção, ele não quer saber o caminho, não quer saber como isso vai ser feito, ele quer o resultado. E esse resultado, naturalmente, está atrelado ao nome dele enquanto alta direção, mas também está atrelado a vocês como gestores, né, de nível tático. Então, é um ganha-ganha, né, e ganha também a sociedade, porque é uma prestação de serviço que está sendo
aperfeiçoada, melhorada, mas é um caminho, não é um caminho muito fácil, mas é um caminho que precisa ser trilhado, né? É isso aí, meu amigo. Um grande problema, por exemplo, em todas as auditorias que eu já fiz muitas mesmo, é que grande parte das organizações públicas não tem planejamento estratégico, por exemplo. E aí, isso compromete bastante esse caminho, porque você não sabe para onde está indo. Então, ter um planejamento estratégico organizacional e um planejamento estratégico de TI auxilia bastante esse processo de convencimento e de identificação do resultado que se pretende alcançar. Novamente, peço desculpa aí pelo tempo, tal, acho que o Márcio aí, a palestra do amigo, mas eu acredito que seja pertinente aí. Legal. É isso aí. Beleza. Acho que rendeu, Então, né? gente, rendeu. Então, gente, agradeço aí a participação de todo mundo. Já estamos aí um pouco tarde, então a gente vai encerrar nosso encontro. Agradeço o Márcio aí, agradeço todos que puderam colaborar. Quem quiser falar um pouco mais, entre em contato com a gente procura de repente uma segunda rodada, fala mais sobre o assunto e aí de repente a gente toca mais nesse lado de gestão aí, que eu acho que foi o que a galera realmente se sentiu acolhido e a gente vai poder trocar mais ideias. Tá bom? Márcio, cara, Beleza. muito obrigado. Obrigado aí pela participação, obrigado por ter disponibilizado o teu tempo. Aos Tá demais bom. amigos, até mais. Até mais. Agradeço aí e boa noite para todos. Prazer em rever aí Ailton, Eric e os demais. Valeu, um abraço. Nunan, até mais, Nunan. Professor, é um Falou, prazer. até mais, Nunan. Um Um abraço, Márcio. gente. Parabéns Tchau, aí pela tchau. apresentação. Boa Valeu, noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Eric.